Minha nuvem. Que jornada, né? Dia 29, né? Eu tive fora esses em torno de 8 dias, né? Que eu acho que eu tive fora. É, morri de saudade de vocês, pensei muito em vocês, orei muito para esse grupo, recebi muitas palavras sobre esse grupo que depois eu vou compartilhar com as meninas. E estou muito feliz de estar de volta, né? Obrigada, Jana, por ter conduzido ontem. A viagem foi bem longa. Eu saí de Reading, no sábado, 5h30 da tarde, e cheguei no Rio ontem, 10h30 da manhã. Então foi uma viagem assim bem longa, bem cansativa. Acho que é por isso também que minha voz está falhando, o ar-condicionado do avião muito forte. Mas enfim, estamos aqui no dia 29. Quer compartilhar? Quem vai compartilhar a tela? Ontem eu consegui assistir, tá? Então foi bom que eu vi o que a Jana falou, que a gente entrou, na verdade, né, no módulo sobre visão positiva do futuro, né? E ontem a Jana conduziu o dia 28, que é Sorria para o seu futuro. Eu vi que vocês colocaram como eu sou o sorridente, né? Eu consegui acompanhar um pouquinho. Tive que fechar minha câmera porque eu não estava com condições de aparecer. Tudo bem que hoje eu também continuo sem ter muitas condições, mas glória a Deus, vai melhorar. E aí eu consegui acompanhar um pouco. E eu acho que é isso, né? A gente está caminhando, né? Toda essa jornada linda que esse grupo tem feito, né? Quanta transformação, quanta consciência tem sido construída, quanta visão modificada, né? Então a gente falou muito e tem falado muito sobre isso, né? Da gente mudar um pouco as nossas visões, né? Sair de promessa para herança, é, né? Entender que o pecado já foi lavado e agora a gente vive em graça. Então eu acho que essa mudança de mentalidade ela é essencial, né? Para a gente realmente viver o céu na terra, né? Tive o privilégio de estar junto com Bill Johnson, com Chris Vallotton e com toda a equipe da Bethel School e simplesmente é sensacional. A gente consegue entender o que, que é realmente viver o céu na Terra. Lá na Bethel é o tempo todo, assim. O céu tá no meio da gente, né? O Espírito Santo o tempo todo junto com a gente, lado a lado, grudado, assim, nosso amigo, sabe? Ter essa visão de Jesus como nosso amigo mesmo, do nosso lado, assim, é sensacional. Bom, compartilha aí, vamos começar e a gente vai falando ao longo aqui do nosso devocional. Eu vou trazendo, né, as experiências que eu tive. Para quem está entrando, eu vi que muita gente entrou. Eu fico muito feliz que esse grupo está crescendo de uma forma exponencial, né? Que a gente não tinha dimensão, né? Como a Jana fala, nossa meta eram 40 mulheres, estamos com mais de 250 mulheres, assim, tá a coisa mais linda de ver, e com certeza isso é só o começo, né? Então eu queria agradecer e honrar a vida de cada uma que está aqui dentro desse grupo, sabe? Porque eu sei que a gente não está só semeando na vida de vocês. Eu creio que a gente está semeando na vida de vocês para que vocês também semeiem na vida de outras pessoas, né? E o Richard Gordon falou muito sobre isso, né? A gente não está aqui pelo nosso indivíduo somente, né? Talvez você tenha entrado aqui achando que seria só para você, mas não é só para você, né? Atrás de você tem milhares de pessoas que vocês podem transbordar na vida das pessoas, né? Então eu creio que isso realmente é um movimento que está começando, o movimento Lioness, né? É um movimento que vai atingir patamares exponenciais e não por conta de orgulho, não por conta da gente, né, como líderes, mas porque eu creio sim que nós somos fontes, né, como a gente falou, fontes de águas vivas, e a gente tem que derramar essa fonte na vida de cada um, né? Então, o objetivo do nosso grupo é um grupo de mulheres reunidas para uma experiência de fé, oração, crescimento espiritual, milagres e desenvolvimento pessoal. Estamos no dia 29, que é o dia construindo o futuro por meio da sua fala. Todo o material é disponibilizado no grupo, né? Então a gente disponibiliza o material que a Jana faz com todo carinho. A gente se baseia no devocional da Camila Vieira, né? Que é o devocional Plenitude. A gente tem o nosso momento de compartilhamento, depois a gente tem as nossas atividades.
E a gente finaliza sempre com oração. E para quem não pode estar aqui presente ao vivo, né, a gente disponibiliza também as gravações no YouTube. Então, se você perdeu alguma, você pode ir lá no canal e assistir. Se você assistiu ao vivo, mas quer assistir de novo, sinta-se à vontade para assistir quantas vezes forem necessárias, tá bom? Então, vamos começar? Dia 29, construindo o futuro por meio da sua palavra. Onde não há profecia, o povo se desvia. Mas como é feliz quem obedece à lei. Provérbios 29, versículo 18. A palavra profecia significa palavras lançadas à frente. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Hebreus 11, 1. Uma maneira de ativar a nossa fé é abrirmos a boca para declarar, sem nada duvidar, a visão do que queremos que aconteça em nossa vida. Coisas que ainda não estão acontecendo, mas que, pelos olhos da fé, já se tornam reais. Em uma conferência de que participei, Camila falando, nos Estados Unidos, o pastor Joel Osteen contou uma história incrível sobre sua mãe. Ela havia sido diagnosticada com um câncer grave. Os médicos chamaram a família e disseram que ela teria poucas semanas de vida. Aquela mulher, certamente guiada pela sabedoria do Espírito Santo, passou a usar sua boca para transformar sua realidade. Ela contou que ela passava o dia inteiro declarando em voz alta o quanto o corpo dela era forte, saudável, cheio de energia e vida. Fazia isso incontáveis vezes durante o dia. Quanto mais difícil estava o tratamento, mais ela profetizava o quanto ela era saudável e feliz. Ela também cobriu todos os espelhos da casa para não se enxergar naquele estado. E no lugar da sua imagem doente, encheu o lar de imagens dela feliz, saudável, forte e cheia de vida e sonhos. Os médicos não explicam, mas essa senhora estava linda e cheia de vida na mesma conferência em que eu estava. Detalhe, já se passaram 40 anos desde o diagnóstico de que ela não passaria de poucas semanas. Glória a Deus. Amo ouvir testemunhos como esse, nos quais o ato de Deus é real e a pessoa também se posiciona para acessar esse ato. Nossas profecias são como orações, nas quais apresentamos para Deus o desejo do nosso coração, já sabendo que Ele é um Pai bondoso, que ama realizar o desejo do nosso coração. Como diz em Salmos 37:4, deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Além de toda a direção espiritual sobre o poder da profecia, a ciência prova que neurologicamente o nosso cérebro é guiado pelos estímulos sensoriais, visão, audição e sensações. E toda palavra declarada, boa ou ruim, entra na mente e produz automaticamente uma imagem, que por sua vez produz um pensamento. A Jana falou isso ontem também. Como o cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, nossos pensamentos, as imagens e os sentimentos associados à palavra produzem uma nova memória. A combinação das nossas memórias forma as nossas crenças e nós vivemos o que as nossas crenças definem. Ou seja, por meio das palavras que saem da nossa boca, nós geramos o que vamos viver. Por isso, cuidado, toda palavra é profética. Seja uma palavra boa, seja uma palavra ruim, ela é profética. Intencional ou não, intencional, ela é profética. Pense nisso a partir de hoje, antes de falar. Quando abrimos a boca e declaramos uma visão positiva de futuro para a nossa vida, nós estamos intencionalmente mudando nossos sentimentos,
produzindo os hormônios necessários para termos coragem, persistência e ousadia para realizar nossos objetivos mais incríveis. A profecia tem o poder de transportar nosso olhar, fazendo com que deixemos de olhar para as circunstâncias atuais, os desafios, e passemos a olhar com fé para a visão de futuro que está sendo construída em nossa mente. É como se injetássemos na nossa corrente sanguínea combustíveis novos, chamados fé e esperança, que são fundamentais para suportarmos os dias maus. A profecia o conecta com sua alma, razão e emoção. Quando você projeta por meio das suas palavras, profecia, seu futuro, automaticamente olha para o seu estado atual, seu hoje, e isso provoca um exercício de consciência. Como eu estou hoje? O que está errado e precisando de correção rápida para eu chegar a essa imagem projetada para o meu futuro? E com essa reflexão de como está hoje versus o desejo do seu coração, já começa o milagre. A consciência que liberta e que coloca você no processo de transformação, ela é ativada. A profecia não pode ser só sobre sua vida. Use a profecia como estilo de vida. Passe a abençoar as pessoas à sua volta, a começar pelas da sua família, as pessoas que mais ama. Use sua boca para abençoar e projetar um futuro lindo para cada um de seus filhos. Existe tanto poder nas suas palavras declaradas que, se você apenas imaginasse o tamanho desse poder, nunca mais falaria nada negativo para eles ou sobre eles. Quando declaramos palavras de bênção para o futuro de outras pessoas, estamos nos colocando em amor no lugar delas. E isso, para nosso coração, é um treino na arte e no mandamento de amar o próximo. Tenho experimentado isso na minha vida, Camila, falando, de uma maneira linda e sobrenatural. Durante a minha jornada de me tornar todos os dias uma mulher mais agradável a Deus, tive e tenho dias bem desafiadores, dias nos quais a vontade é de me esconder e sumir. E como remédio para minha alma, coloquei na rotina o exercício de todos os dias declarar para mim como será o meu dia e ligar para o Paulo, se estivermos distantes, para profetizar sobre a vida dele. Fazendo isso dentro da nossa casa e vendo quanto edificava a mim e a ele, me veio a ideia de todos os dias gravar no meu Instagram um vídeo de bom dia, no qual abençoo e profetizo sobre a vida de todas as pessoas que me seguem. Abro a minha boca todas as manhãs e declaro que elas serão guardadas pelos anjos do Senhor naquele dia. Profetizo que onde elas colocarem os pés serão bem-sucedidas. Profetizo que terão um casamento de honra, de respeito e de amor. Que seus filhos são blindados do mal e que viverão na terra à vontade de Deus. Que eles nunca se desviarão dos caminhos do Senhor e que são fortes física e emocionalmente. Declaro uma saúde abundante, amigos sábios e muita prosperidade financeira para que sejam livres para escolher como querem usufruir suas vidas e que sejam um canal de muita bênção na vida dos que precisam, assim como grandes apoiadores dos projetos do Reino de Deus. E sigo profetizando sua saúde emocional, declarando que suas emoções são fortes e que elas vivem plenitude em todas as áreas da vida. Declaro também que elas vão caminhar mais e mais em intimidade com o nosso Deus Todo-Poderoso e vão aprender sobre Ele e a ouvir dele quem Ele as fez para ser, fazer e ter sua real identidade. Tudo que eu desejo viver naquele dia, declaro para todas as pessoas que caminham comigo nas redes sociais, abrindo a minha boca como um ato de amor e generosidade. E é claro que a primeira pessoa a ser abençoada sou eu, pois todas essas palavras de bênçãos entram na minha mente e transformam meus pensamentos e sentimentos naquele dia. E é transformador ver os frutos desse movimento que comecei a fazer despretensiosamente. Vocês não imaginam os números de testemunhos lindos e poderosos sobre esse simples hábito diário.
A todo lugar que vou, recebo abraços de gratidão. Pessoas dizendo que essa visão positiva que declaro sobre a vida delas todos os dias foram como se eu jorrasse vida no coração delas. Algumas dizem que, por causa do meu bom dia profético, elas conseguiram sair de dentro do quarto escuro com depressão, que passaram a sonhar novamente. Outras dizem que as profecias feitas por mim têm curado suas crenças de não merecimento, têm feito com que elas se levantem para a vida, para reconhecer tudo que está errado e pedir ajuda para mudar. Outras pessoas viram os frutos em sua vida e agora são elas que abrem a boca para criar uma realidade de bênção na vida delas, na vida de seus pais, filhos, funcionários, amigos e todas as pessoas que elas influenciam. Lindo demais, né? Lindo demais. Deixa eu tomar um gole de água aqui. Foi muito interessante, né? Eu voltar justamente nesse dia, porque como eu estava falando para vocês, lá na Bethel, esse ambiente profético é um ambiente é um ambiente normal, gente. Sabe, assim, onde você anda, tem pessoas derramando profecia na vida dos outros. Você caminha e aí do nada vem alguém profetizar sobre a tua vida, sabe? Você tá caminhando e de repente o Espírito Santo fala com você para você profetizar na vida de outra pessoa. E isso é um caminhar que a gente desenvolve. A gente aprende e desenvolve. Por quê? Porque uma vez que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, a gente recebe o Espírito Santo habitando dentro de nós. E todos os dons e milagres, né, que Jesus fazia, isso foi liberado para a gente também. Então, todo mundo é capaz de profetizar, todo mundo sabe profetizar. Mas uma coisa eu queria chamar a atenção e trazer um cuidado também sobre as profecias, porque as profecias, né, na verdade, a boca fala, né, o que o nosso coração está cheio. E a gente tem que tomar certo cuidado na hora que a gente declara sobre a vida da pessoa ou sobre a nossa própria vida, da gente analisar antes o nosso coração. Porque se a gente está numa situação, por exemplo, que aconteceu algo e a gente está irritada, ou que a gente está com raiva, porque a gente já falou sobre isso aqui, a gente vai sentir raiva, a gente vai sentir tristezas ao longo da nossa vida. Só que se a gente está com esse sentimento dentro do nosso coração e a gente declarar algo para a nossa vida ou para a vida do outro, a gente vai estar declarando coisas ruins, porque a nossa boca fala o que o nosso coração está cheio. Então, essa é a primeira coisa que eu venho aprendendo dentro da Bethel, até porque, curiosamente, né, não é à toa, eu faço, né, a parte da comunidade profética, é algo que eu estou aprendendo a desenvolver, e a gente fala sobre muito, eles falam sobre isso com muita clareza, com muito cuidado, né? A gente tem uma responsabilidade muito grande quando a gente abre a nossa boca, né? E a Camila falou sobre isso, né? Qual poderoso é a gente declarar na vida das pessoas. E, e assim, eu tô aprendendo isso hoje, mas eu não sabia disso até então. E quanto eu declarei coisas ruins na vida dos meus filhos, né? E como falou, claro que foi sem intenção, né? Eu amo meus filhos mais do que tudo nessa vida, né? Como eu creio que todas aqui que têm filhos amam seus filhos mais que tudo na vida. E sem intenção, né, de amaldiçoar eles, de alguma forma eu amaldiçoei eles no passado. Quando eu chamava, por exemplo, o meu filho de lerdo, porque o meu filho tem um perfil comportamental de estabilidade, então ele tem um tempo próprio para fazer as coisas, mas eu não sabia disso, né? Eu, por ser dominante, rápida, ágil, eu cobrava dele a mesma rapidez e agilidade que eu tinha. Só que o Rafa não é assim. O Rafa tem o tempo dele. E por muito tempo, sem eu ter esse conhecimento, né, eu
declarava coisas ruins para ele, né? Então eu chamava ele de lerdo, é, eu dizia que ele não conseguia fazer nada, né? Então, assim, quanto que eu declarei na vida dos meus filhos, amaldiçoando eles, né? E graças a Deus, né? Desde 2018 eu venho aprendendo, né? Me desenvolvendo tanto emocionalmente, né? Tanto através da inteligência emocional, mas agora principalmente através da inteligência espiritual. O quanto que hoje eu sei desse poder das palavras. É, e de uma forma muito humilde. Eu já pedi perdão, tanto para o Rafael quanto para a Gabriela. O Rafael, eu acho que ele sofreu um pouco mais, até porque quando eu tive o Rafa, eu tinha apenas 22 anos, né? Eu não tinha mãe para me orientar, eu não tinha pai para me orientar, eu não tinha sogro e sogra ativos, né, presentes na nossa vida. Então eu meio que tive que dar conta sozinha, né? E com muita imaturidade, não só cronológica, porque tinha 22 anos, mas principalmente emocional e espiritual, eu acabei cometendo muitos erros, muitos erros. Mas, né, aprendi, pedi perdão para eles e hoje eu desenvolvo essa habilidade de profetizar coisas boas na vida deles, né? Então, primeira coisa é isso, analisa seu coração antes de falar qualquer coisa, né? Porque as nossas palavras, elas serão parte do nosso julgamento. A hora que a gente chegar no juízo final, né, no verso 36 de Mateus, ele fala que Jesus, que por nossas palavras a gente pode ser absolvido ou condenados, né? Por quê? Porque as nossas palavras falam que o nosso coração está cheio. E o nosso primeiro mandamento é amar. Amar a nós e amar aos outros, né? Então, a primeira coisa também que a gente aprende quando a gente começa a profetizar, e a Camila falou também sobre isso no texto que ela escreveu, é que toda profecia, ela tem que vir de um sentimento de amor. A gente vai profetizar, a gente tem que profetizar amor. A pessoa que recebe a profecia, ela tem que se sentir beijada por Deus, amada por Deus, né? E aí o Richard Gordon também, no último dia da nossa imersão, ele falou um pouco sobre esses dons espirituais e ele falou exatamente isso. Não adianta, às vezes você se depara com um profeta, você se depara com alguém que tem esse dom da profecia mais aguçado, vamos botar assim, vamos colocar dessa forma. Só que se a pessoa declara isso, né? Vamos supor, ela domina o dom da profecia, sei lá, 80%. Ela é um ótimo profeta. Ela tem essa sensibilidade. Mas se ele derrama isso com pouco amor, essa profecia, para ela causar algum impacto, ele tem que fazer um esforço muito grande. Agora, se você não tem tanto dom dessa profecia, não está tão desenvolvido, mas se você derrama isso com amor intencional, a sua profecia vai causar impacto. Por que que eu estou falando isso? Porque por muito tempo, quando eu comecei a caminhar com a Beth, a primeira coisa que eu achei é que eu não tinha capacidade de profetizar. Eu achei que a profecia não era para mim. Por quê? Porque eu não escuto o Espírito Santo de forma audível, né? Porque eu ainda estou tentando reconhecer e discernir a voz do Espírito. Muitas vezes eu e a minha razão, né? Eu fico brigando. Será que foi o Espírito Santo que falou isso mesmo? Será que isso é algo da minha cabeça? Será que isso é o inimigo tentando me usar para o mal? Então eu tento racionalizar e eu tento discernir, e muitas vezes eu não consigo discernir. Então eu achava que isso não era para mim. Profetizar não é para mim. Até que eu entrei, né, na comunidade profética da Bethel e eu aprendi exatamente isso que eu estou falando para vocês. Profetizar é para todo mundo. Todo mundo pode profetizar. Todos que receberam o Espírito Santo, todos que aceitaram Jesus como Salvador, a gente pode profetizar. O mandamento número um é amor. Seu coração tem que estar cheio de amor para você declarar sobre a vida de outra pessoa ou declarar para a sua própria vida. Mandamento número dois é
Toda profecia, ela tem que ter três intenções. Primeira intenção, edificar. Segunda intenção, encorajar. E terceira intenção, consolar. Esses são os objetivos da profecia. Então, se você for abrir a sua boca para algo negativo, não abra. Guarde isso para você. E, gente, deixa eu falar uma coisa: é desafiador. Então, eu vou dar um exemplo muito rápido de algo que aconteceu lá na imersão. Eu dividi casa com outras 8 pessoas. E eu tenho as minhas manias, né? Eu sou conforme, eu sou cheia de regra, eu tenho, né, sou metódica. E aí o meu quarto era um dos quartos que tinha banheiro. Só que a casa tinha só 3 banheiros. Então as pessoas tinham que usar o meu banheiro também, né? O meu banheiro não era meu, era de todo mundo, apesar de estar dentro do meu quarto. E aí, uma das moças que estavam dividindo o quarto, ela tomava banho e ela largava os cabelos dela tudo na parede do box, sabe? E aquilo me incomodava de uma forma, porque, né, tipo, pô, custa nada tirar o cabelo e jogar no lixo, né? E por várias vezes eu sentia a vontade de falar isso para ela, de reclamar isso com ela. Só que o Espírito Santo não deixou. Ele não deixou. E aí, isso tem sido um aprendizado de muitas vezes a gente se calar. Então, a gente tem que aprender a profetizar quando for para edificar, encorajar, consolar e até exortar também. Mas a gente tem que aprender também a se calar quando o nosso coração ele está contaminado. Então, se eu falasse com aquela moça reclamando do cabelo na parede, eu estaria falando com ela com meu coração cheio de, não vou falar raiva, mas tinha sentimentos ruins, tinha sentimentos que me incomodaram. Então eu estaria declarando algo, né? Como eu falei, o coração fala, a boca fala, o coração tá cheio. Eu ia acabar declarando coisas ruins, eu ia acabar talvez machucando ela também. Então, naquele momento, o Espírito Santo mandou eu, ó, calar minha boca, pegar o cabelinho dela e jogar eu mesmo no lixo, sabe? E isso tem sido aprendizados que eu venho desenvolvendo. Então, assim, não é fácil muitas vezes a gente se colocar nesse lugar. Só que se a gente pensar, né, que o nosso principal mandamento é amar o próximo, né, como Jesus amou a igreja, e se a gente para pensar que Jesus, ele deu a sua vida, ele derramou o seu sangue para nos salvar, como que a gente vai amar pouco uma pessoa, sabe? Então, é se colocar nesse lugar, eu acho, sabe? É se colocar nesse lugar de realmente declarar coisas boas na vida dos outros e na nossa vida. E aí, quando a Camila fala também sobre profetizar o futuro, a visão, que é muito interessante também, porque a gente tem esse poder, a profecia tem esse poder, né? A palavra profecia, ela significa predizer o futuro, para que o futuro aconteça. Em Ezequiel 37, dos versículos 1 ao 10, ele fala sobre isso, né? Mas resumindo, está dizendo o seguinte: onde Deus instruiu o profeta Ezequiel para profetizar sobre o vale de ossos secos, né? Se vocês conhecem essa passagem, vocês vão lembrar. E sobre aquele vale de ossos secos, eles se tornaram um poderoso exército. Então, qual foi a visão ali? A visão era construir um exército. Só que o que ele estava vendo na realidade dele? Ossos secos. Um monte de ossos secos. Então, foi o que a Camila também colocou. Se a gente olha muitas vezes para a nossa realidade, muitas vezes a gente tenta boicotar a visão de futuro que a gente teve para a nossa vida. Porque a nossa realidade está mostrando algo completamente diferente. A Jana falou sobre isso ontem, quando ela falou de construir um mural, quando ela falou sobre colocar pessoas mais tangíveis para a gente modelar,
Porque se a gente coloca alguém muito, que a gente considera muito acima da gente, muitas vezes a gente vai achar que aquilo lá é impossível e a gente vai entrar num ciclo de autossabotagem. Então a gente tem que declarar algo, né, com fé, porque a fé é aquilo que ainda não foi feito, né, que a gente ainda não viu. Então, quando a gente cria uma imagem de uma visão positiva de futuro, o futuro a gente ainda não viu. A gente não sabe, não conhece esse futuro, mas a gente sabe o quê? Os desejos do nosso coração. E como a Bíblia fala, Deus se agrada em realizar os desejos do nosso coração. Então, a gente consegue criar essa visão positiva do futuro, profetizar sobre essa visão, e essa visão ela se torna realidade. Porque toda visão, como o cérebro não distingue o que que é real do que é imaginário, e isso se torna uma crença, e o Paulo Vieira fala muito sobre isso, toda crença ela é autorrealizável, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir. E aí a gente tem que tomar esse cuidado de construir uma visão positiva, porque tudo que a gente declara através de palavras, isso vai concretizar, inconsciente ou conscientemente, intencional ou não intencional, rápido ou às vezes demorando um pouco mais, né? Quando eu construí o meu primeiro mural da Vida Extraordinária, tem coisas lá do meu mural eu construí em 2019, tem coisas que ainda não se realizou, mas eu creio que vai realizar, porque aquilo se tornou uma imagem, aquilo se tornou real para o meu cérebro. Aquilo é um desejo do meu coração. E muitas vezes esses desejos que a gente tem, esses sonhos que a gente tem, a gente às vezes acha que é nossos sonhos, mas não são nossos sonhos. São sonhos de Deus para a nossa vida. Então, se é um sonho de Deus, ele também vai nos ajudar a realizar, né? Então, eu queria trazer essa palavra do poder que nós temos quando a gente aceita Jesus como nosso Salvador, porque quem habita em nós, que é o Espírito Santo, ele é capaz de transformar, ele é capaz de mudar o nosso coração, mudar o nosso comportamento. Só ele é capaz de mudar qualquer coisa na nossa vida. Sem ele, a gente não faz nada. Ou então a gente fica lutando muito na força do nosso braço, e isso é cansativo, e isso traz exaustão, e isso traz muitas vezes desistência, desespero, porque a gente não consegue sozinha, né? Então eu queria falar, trazer essa mensagem para vocês, que a gente não está sozinha, que a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador, o Espírito Santo habita dentro de nós. E é o poder do Espírito Santo que está dentro de nós que a gente é capaz de profetizar o futuro que a gente deseja no nosso coração. Não só para a nossa vida, mas para a vida de todas as pessoas que estão no nosso redor, ou às vezes nem, como a Camila falou, às vezes nem está perto da gente, mas se a gente declara algo numa rede social, muitas vezes a gente não tem noção do impacto que isso vai chegar na vida de alguém. Então, eu quero deixar como sugestão assim que a gente comece realmente a declarar, a profetizar na nossa vida, na vida dos outros, e por mais que você se sinta às vezes que não é capaz de profetizar, eu estou aqui para declarar que você é capaz. Você é capaz porque não é você que profetiza, é o Espírito Santo que habita em você que vai profetizar através de você. Então é isso que eu queria trazer hoje. Meninas, querem completar? Eu quero. Essa passagem que você diz, Sá, está em 1 Coríntios 14:3, que fala da profecia, né? Ela fala assim: Mas o que profetiza fala aos homens para a edificação, exortação e consolação, que são os objetivos de profetizar, né? Quando você profetiza, você tem objetivos, e esses são os objetivos. A Bíblia é bem clara, né? Você falou isso, eu tinha anotado para falar, que eu estava escutando, e eu até postei uma coisa que o pastor Josué falou na última pregação de domingo dele, que falava sobre isso. E às vezes a gente está buscando profecias,
e agora isso vem numa crescente, mas todos nós somos profetas, né? É, eu achei muito relevante o que você falou em relação a você se sondar, né? Você sondar o seu coração. Esse exemplo que você falou, por exemplo, da menina do cabelo. Do que estaria cheio a sua exortação? Estaria cheio de você naquele momento. Então, não seria uma profecia, seria uma profecia de exortação, mas não espiritual, e sim carnal, da Sabrina que se incomoda com aquela regra ou com aquela higiene que não é igual à sua. Então, na verdade, não seria algo espiritual, seria algo carnal. Isso por si só já é um discernimento espiritual, porque se eu tô cheia de mim para falar algo sobre o outro, sabe? Porque eu percebo que a gente transborda do que está cheio, de bom ou de ruim. Então a gente se sondar, onde é que eu tô emocionalmente? Onde é que eu tô espiritualmente? Eu tô em condições de fazer transbordo que edifique, que encoraje, que console? Então, são perguntas que a gente precisa estar se fazendo. E isso é sondar o nosso coração, né? É fazer uma sondagem se eu estou em condições de ajudar. Eu estou me ajudando primeiro? Eu estou me enchendo, né? Você está aqui sentada falando tudo isso, mas você foi fazer o quê? Se encher. Então você encheu e está em condições de transbordar. E mesmo se enchendo, acontecem coisas no nosso dia a dia, da nossa carne, que provoca a gente, que a gente ainda não está integral. Mas olha como você teve discernimento de espírito, mesmo com a sua carne falando, a sua alma falando coisas. Entende? Então é muito importante essa fala tua de sondar o coração, sabe? Sonda seu coração antes de mais nada. E profetizar na nossa visão de futuro, que é o quê? Criar com as nossas palavras. Uhum. É ter a visão e profetizar sobre ela, começar a falar, a declarar como se aquilo já fosse, né? Eu sou herdeira, tudo que a gente tem falado aqui ao longo desse tempo, eu sou perdoada, eu sou. É você criar essa convicção no seu espírito disso, porque a tua alma quer dizer que não é. A tua mente, às vezes, quer te acusar, né? Mas, assim, essa sondagem no coração, eu acho que veio agraciar aí esse dia, acho bem importante, assim. Quer falar, Carlinha? Claro, com certeza. Assunto é bom, né? Esse assunto de profetizar é bom. E aí, pegando até o gancho do nosso mural, eu tinha falado até ontem que faço mural uma vez por ano, não sei o quê. Ontem eu já falei, gente, por que uma vez por ano? Que regra é essa, né? Várias coisas já aconteceram daquilo, gente, vamos. E eu tô olhando coisas que já aconteceram. Então, ontem já iniciei meu novo mural, assim, mesmo não tem mais essa regra de uma vez por ano. Por quê? Porque eu quero trazer o meu milagre de forma ativa, eu quero provocar o meu milagre de forma mais ativa. Né? Eu quero profetizar por ele, eu quero trazer existência, né? Quero liberar isso através dos nossos passos de fé, orando todos os dias o nosso milagre. Então, já estou montando meu novo mural, porque eu quero trazer à existência o que não existe ainda. Eu estava olhando algo que já tinha acontecido. Vários quadrinhos ali de coisas, algumas não, mas coisas que já tinham acontecido. Eu falei, gente, por que eu tô com essa regra? É só em janeiro mudar o meu mural? Não. Aí eu comecei ontem, junto com vocês, meninas. Então, assim, é muito fluido. Isso é legal, grupo, que a gente vai vendo coisas também, temos que nos sondar para saber se nós estamos fazendo coisas que deveríamos já estar atualizando, né? Então, a gente falou, eu falei muito de teto nos meus dias, e eu também estava lendo um negócio, faça com que seu teto se torne piso, né? Então, faça com que seu teto se torne piso. É isso que eu vou fazer agora o tempo todo no meu mural. Meu mural vai ser sempre atualizado, porque quando eu chegar, ele vai se tornar piso. E eu vou botar um novo teto para mim, né? Um pouco melhor a cada dia, novas conquistas, novas, enfim, todas as áreas, né? Quando a gente fala aqui, a gente fala em todas as áreas. E isso só depende de nós mesmos, né? Por quê? Porque a parte dele lá em cima ele já fez. Então quem tem que trazer, ter um esforço para trazer existência, ele já te deu autoridade para isso. Então traga existência.
traga a existência do que não existe, do que você quer verdadeiramente para a sua vida, né? E isso é se posicionar com a sua real identidade, que a Camila, que a Sally olhou um pouquinho da Camila, né? Então, acho que é isso. Acho que é a gente focar bem nesse moral e Esse negócio que você falou, Carlinha, foi uma ficha que já me caiu há algum tempo. Por quê? Porque a gente ainda faz o mural numa visão limitada nossa. A gente bota o nosso extraordinário. A gente bota o máximo que a gente consegue achar que a gente é capaz. Por mais que às vezes a gente coloque uma coisa extra, que fala, não, era isso, não, mas eu vou botar isso, mas é o nosso limite. Aí eu comecei a botar mais que isso. Eu boto um mais na frente. Por quê? Porque é como se eu estivesse dando liberdade para ser maior do que eu fui capaz de imaginar. Então, por exemplo, se eu for falar de uma coisa de valores, sei lá, eu quero ter na minha conta ou investido tanto, aí eu boto mais do que tanto, porque o meu limite imaginário me colocou naquele número, mas eu sou livre para receber mais. Tá tudo ok, É entendeu? porque quando você coloca, é o que eu estava falando, você coloca baseado no que você enxerga hoje. E aí, por Ex- exemplo, você falou de valor, vamos supor, digamos que eu tenho na minha conta, sei lá, R$ 1.000. E aí, quando eu vou ver minha visão positiva, eu vou botar assim, cara, 100.000, porque eu tenho 1.000, 100.000 já é muito, né? Só que é exatamente, a gente está limitando porque a gente está enxergando a nossa realidade. Só que Deus faz muito mais, né? Então é interessante você botar mais, porque assim, é isso, olha só, eu só consigo enxergar até aqui, mas a partir daqui é Deus provendo na minha vida, né? Então é sob os olhos de Deus, né? Então é bem tem interessante. limite. E essa questão também do profetizar, né, que eu falei que é um desafio, eu tenho aprendido também a fazer pergunta para o Espírito Santo, né? Então isso é muito interessante, que às vezes eu olho uma pessoa, que nem esse negócio do cabelo, né? Eu perguntei, falei, Espírito Santo, o que que você quer que eu fale para essa pessoa? E aí ele respondeu, nada. Aí eu, ops, ok, então fecha minha boca, entende? Então, assim, eu estou aprendendo literalmente a andar com o Espírito Santo e ele, como meu amigo, ele está me guiando. Então, tudo, Espírito Santo, essa situação aconteceu aqui. Por que que eu estou sentindo isso? Né? E ele vai mostrando, você vai desenvolvendo essa intimidade e ele vai mostrando, ele vai falando, sabe? E aí você tem que colocar no quê? Lá no capítulo 2 do livro, no papel de obediência. Porque se o Espírito Santo te direciona e você não obedece, é meio que você vai criando uma distância. Ele vai começar a não direcionar. Agora, quanto mais ele direciona e mais você obedece, mais ele vai estar te direcionando. Então, a profecia é assim: se você recebe uma palavra, e isso tem sido outro desafio para mim, tá, meninas? Eu estou compartilhando isso porque é um desafio. Eu recebi algumas palavras lá que eu olhava e falei assim: mas eu nem conheço essa pessoa, como é que eu vou chegar lá do nada dessa pessoa e falar alguma coisa? Só que se a gente não obedece, ele para de nos trazer palavras, né? E uma das palavras, e lá como era um evento, né, nos Estados Unidos, tinha muita gente, é, né, que falava inglês. E aí, como é que eu vou profetizar em inglês, gente? Eu mal, né, eu tô desenvolvendo a profecia em português, imagina em inglês, né? Só que tinha hora que, tipo, o Espírito Santo mandava e eu ia. E aí eu recebi uma palavra de um profeta lá da escola que ele falou exatamente isso para mim. Não se limite à sua língua. Você vai profetizar em outras línguas. Então, é exatamente isso, gente. A gente recebe uma profecia, a gente tem que liberar, dá um jeito de liberar, bota Google Tradutor, faz o que for preciso, mas quando a gente libera, a gente recebe mais. Quando a gente transborda, a gente recebe mais. É o que a Camila falou: quanto mais ela transborda na vida das pessoas, mais ela está recebendo. Então, é pensar naquele vaso, como eu falei também em outro estudo, né? O vaso que ele é rachado, porque através da gente, a gente vai transbordar luz. Né? Então, é importante a gente se colocar nesse lugar de transbordo, porque quanto mais a gente transborda, mais o Espírito Santo enche a gente. Esse Sá, deixa eu só trazer uma ah, contribuição aqui rapidinho, e é bom estar nas quatro. Eu falei, não, deixa eu só falar um pouquinho, só para a gente estar nessa unidade das Four Lions.
É, eu penso que é um treino, né? A profecia. É um dom que precisa ser desenvolvido. E quando a gente entende que o que a gente tem de fazer é abrir a nossa boca e entender que é o Espírito Santo que vai falar através de nós, a gente sai do nosso eu, né? Para que ele de fato cresça em nós. E muitas vezes, no início, eu achava assim: ai, mas eu estou falando isso é do Espírito ou é da minha mente, ou é da minha carne? Será que eu estou falando isso porque isso é o Renata que deseja ou de fato é Deus que está falando isso através de mim? Então, esses questionamentos podem vir, mas não podem impedir você de falar. Eu tô, assim, a minha experiência é essa. Eu falava, ficava nesse conflito, mas no início eu travava, depois eu falei, eu não tenho direito de travar, eu vou falar, e aí no final eu falava assim para a pessoa: você vê se você faz sentido e pede para o Espírito Santo te confirmar. Eu falava mais assim, né? Eu começava a falar, e olha, eu sinto no meu espírito isso, isso, isso. Eu vejo você grávida, até a Francine está aí, e ela conta esse testemunho, né? Que eu falei para ela, eu profetizei para ela, eu falei assim: você vai ser mãe. Então, quantas vezes eu via nas pessoas falando, incrédulas, mas o Espírito Santo, né, através de mim, falando para essas pessoas visões, né, como você trouxe aí e tudo mais. Mas eu ficava assim: ah, será que sou eu que estou querendo dar filho para todo mundo? Ou de fato eu estou vendo isso? E aí comecei a me perceber. E eu falei, para algumas pessoas não vinha isso. Para outras pessoas vinham. Eu falei assim: ah, então não sou eu, não é o meu Deus, não vem da minha carne, de fato é o Espírito Santo que está falando. E o mais legal é quando as pessoas depois devolvem, né? E falam e testificam aquilo que você falou. Então, é um treino, a gente vai falando e cada vez mais vai tendo discernimento para entender de fato que é do Espírito. E as pessoas que recebem a profecia também, eu acho legal, e eu costumo sempre falar isso, até que eu estava com a Camila agora lá no Método CIS, e falei assim: Camila, lembra que no Mulheres Experience eu recebia uma profecia que falava: Deus está ativando a leoa que está em você e tudo mais. E olha isso, a gente está num devocional que a Jana batizou ela de Lioness, que é leoa. Ela, amiga, eu falei assim: olha só, né, como testificou aquela profecia, tantas outras coisas ali. Então, é importante a gente estar testificando também, quando a gente recebe uma profecia, como a Sabrina acabou de falar, né, que se cumpriu, que ela se percebeu falando para as nações. Eu também já recebi essa palavra, né, de que eu falaria para as nações, e aí no Destraves Emocionais estava lá cheia de pessoas de várias nações. Então, a gente tem que anotar as profecias, é bom gravar as profecias e orar para que Deus confirme, e depois você validar isso. E é um exercício, é um posicionamento. Ok, eu assumo minha, né, essa posição de ser profetisa na vida das pessoas, de abrir a minha boca e de falar, se foi da carne ou não, a pessoa que vai receber isso vai testificar lá para ela, mas você tem de falar. E sempre entendendo que a profecia, como a Sabrina trouxe, todos nós aqui estamos falando, é sempre para edificar. Ela jamais vai ser algo para amaldiçoar a pessoa. A profecia nunca vai fazer com que a pessoa de fato se sinta mal. Pelo contrário, ela tem que se sentir mais forte, ela tem que se sentir mais esperançosa, mais confiante, mais fortalecida. Então, só para colaborar aqui, que você sabe que eu adoro essa temática, a gente já conversou algumas vezes sobre isso, vamos continuar conversando, porque de fato profecia é algo que Deus nos chamou para fazer, né? Deus está em mim, como está na Jana, como está na Sabrina, como está em todas nós, e a gente tem de fato fluir nos dons do Espírito. Então, que todas nós aqui possamos nos inspirar também com a Camila, que faz isso de forma diligente. Eu fico impressionada. E se vocês repararem, cada vez mais as profecias vão se aprimorando, porque os dons são desenvolvidos. Então, a gente tem de treinar mesmo, mesmo, mesmo. Beijo, Sá. Muito bom te ouvir. Tá de volta. A gente estava no Método CIS e aí uma amiga contou uma história dela com o Espírito Santo que eu achei muito legal. O Espírito Santo, ele quer fazer algo. E ele pode fazer através de você ou de outra pessoa. E aí ela falou que ela estava na igreja e o Espírito Santo falou para ela: vai ali e dá um abraço naquela pessoa ali. Ela, peraí, eu nem conheço a pessoa, que é o lance que a Sabrina falou. Como assim? Eu vou lá fazer isso. E aí ela ficou olhando, olhando, não, não vou lá, não vou lá. Ficou aquele conflito, vou, não vou, vou, não vou. Daqui a pouco, uma pessoa que estava servindo levantou de onde ela estava, foi lá e abraçou a pessoa. E o Espírito Santo falou para ela assim: ok, você não foi, alguém foi? Tipo,
Ele queria que aquela pessoa recebesse um abraço, porque talvez aquela pessoa estivesse fazendo prova e ele precisava que alguém abraçasse aquela pessoa naquele momento. E aí ela tomou uma, vamos dizer assim, uma exortação do Espírito Santo. Ok, você não quis ir, eu vou usar outra pessoa para ir, porque eu preciso dar resposta àquela outra pessoa que está em oração. E aí, logo depois, o Espírito Santo falou para ela: vai lá fora e compra um livro para ela. Aí ela não hesitou, ela levantou, saiu no meio do culto, foi lá fora na livraria. Ok, então já que você me mandou vir aqui, me ajuda a escolher qual é o livro que eu tenho que dar. Aí ela foi, comprou um livro e deu para essa pessoa que recebeu também o abraço. E aí deu o livro, falou que o Espírito Santo mandou dar. E no final, quando acabou o culto, a pessoa que abraçou primeiro, depois, né, que ela tinha sido exortada para ir, falou para ela assim: a próxima vez que o Espírito Santo falar com você, obedece. Ela, tá bom, já entendi. Porque o Espírito Santo estava falando ali. Ele queria um ato delas, mas assim, ela ficou presa na alma, né? Tipo, não conheço essa pessoa, como assim? Então, isso acontece mesmo com a gente. E a gente precisa estar atento e sensível a essa voz. Maravilhoso, né, gente? O Espírito Santo é maravilhoso. Vamos trazer consciência, então? Coloca aí, Jana, por favor. Trazendo consciência. Pensar que algo tão simples, algo que não custa um centavo, é tão poderoso, espiritual e emocionalmente. O poder de criar uma realidade por meio da visão positiva declarada como uma profecia é infinitamente maior do que podemos compreender. Só vivendo para experimentar. Ela sai da sua boca, entra nos nossos ouvidos, enche nossos corações e muda completamente nossos pensamentos e sentimentos, interferindo na nossa maneira de olhar para nós mesmas, na maneira de olharmos para o nosso próximo e na maneira de olharmos para Deus. E à medida que falo, uma imagem é formada na minha mente, e para a minha mente essa imagem é real. Então vai acontecer. E você, como tem usado a boca para profetizar sua vida mais plena? Quero convidar você a construir uma linda e poderosa profecia sobre sua vida. Escreva a seguir uma profecia sobre seu casamento, cada um dos seus filhos, sobre sua saúde, seus projetos profissionais, sua vida financeira, seus sonhos mais lindos e seu relacionamento com Deus. A profecia não tem nenhuma conexão com as dificuldades que por acaso viva hoje. Ela fala de fé, de futuro e do sobrenatural de Deus. Tudo que precisa é construir essa visão e abrir a boca, em voz alta e profetizando cada uma das coisas que escreveu. Faça isso diariamente por 40 dias. Coloque um despertador se necessário, mas faça. Depois envie-me o seu testemunho, pois coisas lindas vão acontecer em sua vida, em nome de Jesus. Atente para perceber e celebrar essas vitórias. Coloca já no nosso exercício. Eu gosto desse exercício, eu acho que isso é uma forma, como a Rê falou, da gente exercitar o profeta que nós somos, as profetas que nós somos, tá? Mas como a gente tem sempre trabalhado três áreas, né? A sugestão aqui do nosso devocional é para que você escolha essas três áreas que você já está trabalhando e aí coloque, né? Olha as imagens do mural que também você já deve ter construído, se não construiu, deve estar construindo, e aí escreva uma profecia para cada dessas três áreas e comece a profetizar todos os dias, tá? Declara a profecia olhando para a imagem que você já construiu no seu mural. Eu acho que é essa a ideia da gente trabalhar e vocês começarem a se desenvolver como profetas, mas mais do que isso, né? É que a gente realmente traga realidade para essa visão positiva do nosso futuro. É que a gente enxergue o nosso futuro com esses olhos da fé, da profecia. Então, eu acho que isso é um exercício que a gente tem que fazer e essa é a nossa sugestão de vocês trabalharem hoje. Vamos colocar música, Carlinha? Tá. Vamos agora. Jana, só tira o teu compartilhamento, senão você não vai ouvir.
consigo entender o que eu fiz pra merecer o rei que homem se tornou. Os meus pecados suportou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis é o Senhor. Num gesto simples de amor, num jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Yeshua, glória seja um Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja um Rei, um glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Salvador. Yeshua, glória seja ao Rei, glorioso Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Conseguiram fazer? Todo mundo conseguiu fazer? Compartilha no chat pra gente se vocês conseguiram profetizar sobre as áreas que vocês estão trabalhando, para a gente poder orar agora.
finalizar o nosso dia fazendo uma oração ao Pai. Kelly está terminando, tá? Esperar um pouquinho, deixar ela terminar. Obrigada, sim. Vamos orar então? Meu Senhor e Pai, eu hoje começo minha oração dizendo que eu te amo e que eu quero te agradar com a minha vida. Enche meu coração e minha mente de sabedoria, que eu possa, a partir de hoje, usar minha boca para exercer minha fé. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar a ti. Então, enche meu coração de amor e de fé, Pai, e que as minhas palavras sejam instrumentos teus na minha vida e na vida das pessoas que tu conectaste a mim. Obrigada, Pai, por tanto perdão, por tanta misericórdia sobre minha vida e pela tua graça derramada. Te amo, meu Deus. Eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Vou finalizar a gravação. Não, peraí, Sá. Post-it de Ao hoje. post-it. Eu acho que Profetiza. eu sou profetisa, com certeza eu sou profetisa. Ó, profetiza é a nossa frase de hoje. Eu acho que a nossa frase pode ser, como a gente falou, né? Avalie seu coração, né? Tipo assim, alguma coisa, tipo, tô pensando aqui. É, Você falou em sondar também. analise, sonde seu coração antes de abrir a sua boca. Gostei, gostei. Sonde seu coração antes de abrir a sua boca. E eu sou profetisa. Vou encerrar a gravação e a gente tira foto e fica aqui um pouquinho batendo um papo.